Capítulo 7. Um passeio pela cidade. Eles pegariam uma carruagem dos aposentos de Jinxi até o portão do pátio externo. A transformação dramática e bem-sucedida de Mau Mau em seu mestre foi uma faca de dois gumes. Um homem que se parecia com Jinxi agora andando pelo palácio atrairia suspeitas. Até mesmo as empregadas domésticas e criados mais humildes recebiam roupas decentes aqui. Pode ter parecido óbvio simplesmente vestir roupas mais refinadas para a viagem, mas considerando que o estômago de Jinxi estava artificialmente recheado, uma troca de roupa mais tarde teria sido complicada. Isso foi uma fonte de irritação para Mau Mau, que queria que tudo fosse perfeito e ficou bastante indignado com o fracasso de Jinxi em compreender sua própria beleza. Eles desembarcaram da carruagem em um local tranquilo e, quase imediatamente, Mau Mau começou a lançar críticas a Jinxi. Mestre Jinxi, sua postura é boa demais. Relaxe um pouco. No momento, Jinxi estava tão ereto como se houvesse uma corda prendendo sua cabeça aos céus. Bem, fale por si mesmo, ele resmungou. Um pouco pesado nas formalidades, não é? E não use meu nome, isso vai contra o ponto. Seu tom era áspero, assim como o homem que ele agora era ostensivamente. Mau Mau admitiu em particular que estava certo. Mas nesse caso, como ela deveria chamá-lo? Ela estreitou os olhos e olhou atentamente para Jinxi. Embora não fosse sua intenção, parecia que ela estava estudando uma mariposa que voa até uma lanterna. A expressão de Jinxi mudou para algo difícil de descrever. Como devo chamá-lo então, senhor? Mau Mau finalmente perguntou. Boa pergunta, disse Jinxi, acariciando o queixo. Ele murmurou por um momento e depois disse, me chame de Jinka. Jinka? Mau Mau pensou. Não era particularmente estranho, e ela ficou feliz em usá-lo, mas a escolha deliberada do caractere K, que significa flor, era um tanto surpreendente em nome de um homem. Mas, novamente, Jinxi também não era o nome mais masculino do mundo. Mau Mau lamentou brevemente que ela não tinha simplesmente disfarçado Jinxi de mulher, mas então se lembrou daquele toque de ruge e pensou melhor. Ela balançou a cabeça. Jinxi nunca deve aparecer com roupas femininas, para que o próprio mundo não se desintegre. Muito bem então, mestre Jinka, Mau Mau começou, mas ela pegou Jinxi olhando para ela. Assim, a formalidade. Jinka, então. Sem honoríficos, sem deferência. Mau Mau achava difícil navegar no modo ornamentado de discurso educado empregado no palácio, mas, em sua opinião, uma linguagem completamente casual era ainda mais difícil. E o que era aquele brilho nos olhos de Jinxi? Ela trabalhou tanto para fazê-lo parecer doente. Ele derrubaria a ilusão se parecesse muito satisfeito. Excelente, senhora, ele disse, seu tom um tanto jocoso. Mau Mau ficou boquiaberto e Jinxi sorriu amplamente. Acho que este modo de falar é o mais adequado, considerando as nossas respectivas aparências, disse ele, olhando Mau Mau de cima a baixo. O disfarce de Mau Mau foi arranjado por Suiren, que a vestiu com roupas de segunda mão de sua própria filha. Havia um cheiro de cânfora neles, mas a marca e o material eram excelentes e o design cuidadoso, por isso não pareciam fora de moda. Seu cabelo estava cuidadosamente preso e preso com um palito. Ela realmente apresentava a imagem de uma jovem rica. Agora Mau Mau franziu os lábios e saiu trotando. Vamos acabar com isso. Sim, senhora. Mau Mau ficou profundamente desconfortável com essa inversão de papéis habituais, mas Jinxi parecia estar se divertindo muito. O destino de Jinxi era um restaurante fora do distrito de lazer. Aparentemente ele teve uma reunião com algum conhecido lá, mas Mau Mau não pressionou para obter detalhes. Ela achava que não fazer muitas perguntas era frequentemente uma maneira sábia de sobreviver no mundo. Ainda assim, ela não pôde deixar de se sentir usada por Jinxi e Gao Shun. Talvez eu devesse agir um pouco mais indiferente, ela pensou enquanto caminhava pela rua. Esta estrada abrigava um mercado movimentado com comerciantes vendendo seus produtos. Os vegetais de folhas verdes ainda eram poucos nesta época do ano, mas havia bastante daikon gordo. Mau Mau recebeu alguns trocados. Ela só estava pensando que talvez alguém torcesse o pescoço de uma galinha para ela e a fervesse com um pouco de daikon quando alguém agarrou-a pelo colarinho. O que é? Ela perguntou. Jinxi estava olhando para ela com um sorriso muito angustiante no rosto. Você vai fazer compras, ele disse. Eu vi algo que quero. Eu estava indo buscá-lo. Parecendo assim. Ela entendeu o que ele queria dizer. Uma mulher que fosse rica o suficiente para ter uma atendente nunca sujaria as mãos comprando seus próprios produtos.
E muito menos abater uma galinha. Mau Mau olhou ansiosamente para os vegetais. Mas eu queria fazer isso para o meu velho, ela pensou. Era médico e apotecário por excelência, mas tinha uma falha evidente: a total incapacidade de pesar lucros e perdas. Assim, embora o trabalho de apotecário devesse tê-lo mantido comendo alimentos luxuosos pelo resto da vida, ele morou em um barraco que parecia poder desabar com uma brisa forte. É claro que, se alguma vez parecesse que ele realmente iria morrer de fome por falta de comida, a velha senhora provavelmente teria canalizado isso para ele. Mau Mau voltou a andar, agora fazendo beicinho. Jinchi ainda estava tentando fingir ser seu criado, mas ele tinha passos largos, e antes que ela percebesse, ele estava na frente dela. Mau Mau teve que acelerar o ritmo para acompanhá-lo. Ela pensou, ele ainda tem um longo caminho a percorrer. Os olhos de Jinchi ainda brilhavam. Ele pelo menos conseguiu não ficar boquiaberto, mas obviamente estava gostando de onde estava e do que estava fazendo. Para um aristocrata mimado como ele, o mercado comum deve ter sido uma visão nova. Mau Mau ultrapassou Jinchi e olhou para ele. Ele pareceu perceber que tinha sido descuidado e pareceu castigado por um momento, mas depois começou a andar novamente como se nada tivesse acontecido. Pelo menos desta vez ele ficou atrás de Mau Mau. Mau Mau não disse nada em voz alta, mas pensou consigo mesma: quando chegar em casa, preciso ver como está o campo. Ela torceu os dedos, contando enquanto imaginava quais ervas poderia encontrar ali. Eu me pergunto se Artemisia já chegou. E quão fantástico seria se o carrapicho estivesse pronto para ser colhido. Ainda assim, ela não disse nada em voz alta. Ela estava se imaginando fritando o carrapicho com um pouco de carne e miso quando percebeu que Jinchi estava ao seu lado. O que é isso, senhor? Mau Mau disse, olhando para Jinchi e inadvertidamente voltando à sua deferência habitual. Jinchi estava claramente ansioso para dizer alguma coisa. Por que tão quieto? Ele perguntou, adotando da mesma forma franqueza com que ele geralmente tinha direito. Por que ela não estava dizendo nada? Bem, realmente poderia haver apenas um motivo, não poderia? Por que não tenho nada a dizer? Ela só tinha falado a verdade, mas aparentemente isso foi um erro. Jinchi mordeu o lábio e uma expressão inescrutável cruzou seu rosto. Mau Mau não estava preocupado com a possibilidade de começar a chorar. Ele não era um garotinho, mas ainda assim conseguiu parecer completamente patético. Foi ele quem disse que eu deveria agir de forma mais brusca com ele. Mau Mau pensou. Ela normalmente não era do tipo que inicia uma conversa, de qualquer maneira. Então, quando ela não tinha nada em particular para conversar e ninguém lhe fazia perguntas específicas, ela tendia a manter a paz. Porque isso foi um choque tão grande para esse homem a deixou perplexa. Ela estava coçando a nuca nervosamente, imaginando o que fazer, quando uma barraca de espetinhos de carne apareceu. Ela começou a trotar rapidamente e pediu 2 espetos ao homem atrás do balcão. Só de olhar para a carne de frango perfeitamente crocante, ela ficou com água na boca. Experimente, disse ela, passando um dos espetos para Jinchi. Ele pegou lentamente, olhando para ele como se nunca tivesse visto um antes. Rápido, antes que esfrie. Mau Mau os guiou até uma pequena rua lateral perto da estrada principal. Ela limpou um pouco de poeira de uma caixa de madeira e sentou-se em cima dela. Quando ela mordeu a carne grelhada, os sucos explodiram em sua boca e a perfumada pele do frango estalou audivelmente. Deus, isso é bom! Mau Mau se inclinou para a frente para evitar que o suco escorresse para suas roupas. Jinchi não estava comendo, apenas a observava. Não vai ter o seu? Como você pode ver, não está envenenado. Não, não é com isso que estou preocupado, disse Jinchi, batendo em sua bochecha. Ah! Agora ela se lembrou. Ela enfiou algodão na boca dele para ajudar a dar-lhe um perfil diferente. Mau Mau tirou um pedaço de papel e passou para ele. Ele cuspiu as bolas de algodão e as jogou em uma cesta de lixo próxima. Um quadrado de papel versátil como aquele era muito valioso, apenas mais um toque atencioso de Suiren, junto com as roupas. Não pensei em trazer algodão substituto, pensou Mau Mau. Isso irritou seu lado perfeccionista, mas ela duvidava que fosse algo que a maioria das pessoas realmente notaria. Ainda inspecionando o espeto com certa admiração, Jinchi o levou à boca. Deve ter estado um pouco quente para ele, porque ele soprou com força antes de mastigar e engolir. O que você acha, senhor? Muito melhor do que o que serviram no acampamento. Bom e salgado, disse Jinchi, limpando o suco dos lábios com os dedos. Mau Mau tirou um lenço da bolsa e entregou-lhe, mas ela estava pensando, bivouac?
Os eunucos, até onde ela sabia, normalmente não serviam nas forças armadas, então ela não tinha certeza do que fazer com isso. Talvez uma pessoa como Jinshi estaria enfrentando dificuldades no deserto se uma guerra começasse ou algo assim, mas em circunstâncias normais? O que levaria um eunuco a passar as noites no campo? Enquanto pensava na pergunta, Mau Mau estudou o rosto de Jinshi. Um pouco de maquiagem havia saído de sua boca, mas não era o suficiente para se preocupar. Ela desviou o olhar. Tudo bem, seja qual for o nosso negócio aqui, vamos acabar logo com isso, ela pensou. Ela terminou a última carne no espeto e levantou-se da caixa. Ela estava determinada a voltar e comprar aquele daikon com frango depois de abandonar Jinshi. Apesar da pressa, Jinshi insistiu em fazer tudo com movimentos lentos e elegantes, para grande aborrecimento de Mau Mau. Você tem certeza de que chegará a tempo para sua reunião, Jinka? Ela perguntou incisivamente, usando seu nome falso. Acho que ainda temos alguns minutos. Não seria melhor chegar cedo? É falta de educação fazer alguém esperar por você. Agora foi Jinshi quem parecia irritado. Se eu não soubesse melhor, pensaria que você estava tentando se livrar de mim. Você iria. Mau Mau disse inocentemente, mas é claro que Jinshi acertou em cheio. Ele parecia um pouco taciturno, mas não reclamou mais. Em vez disso, ele mudou de assunto. Não consigo imaginar que a vida no palácio seja tão ruim. Certamente deve ser melhor do que aqui no bairro dos prazeres. Mau Mau tinha que admitir que não era terrível, especialmente agora que ela estava servindo lá por vontade própria. Ela tinha um quarto pequeno, mas limpo, e uma oferta para se mudar para outro quarto. Ela teve muita sorte, ela sentiu. Mas o estilo de vida não era a única razão pela qual ela poderia querer voltar para o distrito de prazer. Estou preocupada se meu velho está cuidando bem de si mesmo, disse ela. A boca de Jinshi praticamente ficou aberta. O que? Mau Mau perguntou. Não é nada, eu nunca soube que você estava interessado em algo além de drogas e venenos. Mau Mau respondeu com um olhar furioso. Bastardo rude. Meu pai adotivo é meu professor em questões de medicina, então certamente espero que ele continue a viver por muito tempo. Então ela virou as costas decisivamente para Jinshi e começou a andar. Sim, ela tinha certeza agora. Ela queria acabar logo com isso. Jinshi, parecendo um pouco exausto, aproximou-se dela. Esse seu pai. Presumo que ele é realmente um apotecário talentoso. Depois de um momento, Mau Mau respondeu hesitante. Ele é. Ela não achou justo da parte de Jinshi aproveitar a conversa sobre seu pai dessa maneira. Aparentemente ele estudou no Oeste quando era jovem. Assim, ele estava familiarizado não apenas com a medicina tradicional da região, mas também com as técnicas médicas ocidentais. Ela ocasionalmente o via tomando notas em uma língua estrangeira, e de vez em quando ele usava palavras que lhe soavam bastante incomuns. Isso a fez pensar que ele devia estar há muito tempo naquela terra estrangeira. Realmente? Ele fez isso? Jinshi perguntou. Ele deve ter sido algo especial, então. Acredito que as pessoas só são enviadas para esses estudos com o endosso do governo. Seu espanto transparente apenas confirmou para Mau Mau que seu pai era uma pessoa excepcional. Sim, ele é bastante incrível. O velho provérbio diz que o céu não dá dois presentes a um homem, mas acho que há exceções à regra. A excitação estava invadindo sua voz agora, e ela estava ficando mais loquaz do que o normal. Ele deve ter sido um homem e tanto, de fato. Jinshi, por outro lado, parecia mais contido do que antes. Talvez ela tivesse falado demais e algo em sua torrente de palavras o tivesse perturbado. Foi ele quem insistiu para que eu falasse, ela pensou. Ela desejou que ele se decidisse. Jinshi, desesperado para olhar para qualquer coisa que não fosse Mau Mau, deixou seu olhar vagar pelas lojas que ladeavam a rua. Os restaurantes e barracas de comida deram lugar a locais de venda de têxteis e acessórios. Os homens iam de um lado para o outro, escolhendo presentes para agradar suas borboletas noturnas. E o que uma pessoa tão distinta está fazendo administrando uma farmácia em um canto sem nome do bairro do prazer? Havia um espinho escondido nas palavras de Jinshi. O céu lhe deu muitos presentes, mas a sorte não foi um deles. E por mais que lhe foi dado, algo também lhe foi tirado. Alguma coisa importante. Má sorte. Essa era a grande falha de Lumen, se é que ele tinha alguma. Seu estudo no Ocidente provou ser pretexto suficiente para que a mãe do imperador, isto é, a ex-imperatriz viúva, fizesse dele um eunuco. Jinshi observou Mau Mau em silêncio.
No momento em que ela estava começando a temer que outra de suas piadas sobre o bairro da prostituição tivesse fracassado, ele disse: Você está me dizendo que o pai que adotou você é um eunuco? Sim, senhor, disse Mau Mau, perguntando-se se ela não havia mencionado isso antes. Jinchi começou a murmurar: eunuco, apotecário, doutor. Em meio a essas conversas e resmungos, eles chegaram ao seu destino. Mau Mau olhou para o bilhete que Gao Shun lhe dera. Acredito que seja isso, senhor, disse ela, apontando para um lugar na fronteira do distrito de Prazer. O andar superior era uma pousada e o inferior um restaurante, um arranjo bastante padronizado. Sim, acho que você está certo. Mas ainda temos alguns minutos, disse Jinchi, olhando em volta. Ah, agora entendi, pensou Mau Mau, estreitando os olhos. Ela entendeu porque Jinchi se deu ao trabalho de se disfarçar e marchar pelo mercado da cidade. Sim, ela viu tudo agora. Mau Mau soltou um longo suspiro. Temo que andar muito por aí faça com que sua maquiagem saia. Além disso, a pessoa que você vai conhecer pode já estar lá dentro. É melhor dar uma olhada do que correr o risco de fazê-los esperar, não é? Jinchi finalmente pareceu entender a dica. Vou me separar de você aqui então, senhor. O que é aqui? Sim, você se deu ao trabalho de se disfarçar. Estragaria tudo se eu entrasse com você. Mau Mau acenou educadamente com a cabeça e voltou para o mercado. Enquanto caminhava, ela olhou por cima do ombro e viu Jinchi entrando no restaurante. Acho que até os eunucos precisam de um dia de folga de vez em quando, pensou ela. Ela cruzou os braços e assentiu. E então ela começou a pensar novamente. Se ele fosse vir até aqui, ele poderia muito bem ir para o distrito do prazer propriamente dito, pois ela sabia o que tipo de restaurante onde Jinchi acabará de entrar. Eles serviram as garçonetes junto com a comida. Bem, espero que ele tenha uma boa noite, ela pensou com um toque cáustico, olhando para o restaurante com um olhar gelado.